Na sua visão, o que é ser um diretor? Olha, eu acho que isso mesmo tem se remoldado ao longo dos anos, né? Você vendo... Quando eu comecei a estudar e almejar ser diretor, era anos 70, anos 90, eu nasci nos anos 70, era anos 90, então você estava começando a ter muito aquele movimento do o próprio Tarantino surgindo, um cinema meio underground que estava ganhando espaço, o Sundance surge e tal. Então tinha essa coisa até meio revolucionária, assim, então, não sei o quê. Obviamente, depois de formado, eu vi que Não era muito bem isso, não né? basta você só ter boas ideias, talvez nos Estados Unidos ter um mercado mais aquecido, mais próspero, seja mais fácil. Você aqui, você tem que ser muito gestor. Tanto até que quando você vai trabalhar em televisão, você tem perfis de diretores que eram extremamente gestores, que eram os diretores que fechavam plano de novela, né? Eram aqueles caras que pegavam volume. E tinham os outros que tinham um perfil mais artístico. E tinham aqueles que conseguiam conciliar um melhor custo-benefício entre essas duas coisas. Então eu tentei ficar nessa mescla. Então, para isso, eu comecei a estudar muito mais a parte operacional, né? Eu já vi dizerem que um bom diretor no Brasil ele precisa ser um pouco de produtor e um pouco de empresário. Isso é verdade ou é mito? Olha, eu acho que hoje em dia, principalmente hoje em dia, acho que qualquer artista tem que ser um pouco empresário. Você tem que saber se colocar no mercado. Você pensar, sabe quais são os índices de audiência vamos dizer assim, de audiovisual aberto? Não vou falar TV aberta. A Globo tem, em média, hoje em dia ocupa um share aí global de cerca de 10%. O YouTube tem 21%. Então... Só que aí a gente tem uma vantagem que, tipo, a televisão ela ainda está em 100% do território nacional. O YouTube depende da internet e ela ainda não está em 100% do território nacional, por Mas uma isso questão de te infraestrutura mostra brasileira. muito onde que está a demanda do público. Né? Porque também não adianta você oferecer produtos em locais, em marketplaces onde a sua demanda não está. Sim, né? sim. Eu não posso vender uma bola de futebol num lugar que não tem campo, Num que não campo tem... de golfe. Exatamente. Aí que uma cidade que a grande economia se circula em volta do Então, eu golfe. acho que hoje em dia você pode ver, qualquer artista que é bem sucedido, ele tem um tino comercial. Ele sabe se vender, ele sabe se posicionar no mercado, ele sabe ter um diferencial. É muito importante você, além de você saber identificar o seu diferencial, identificar o seu público e saber gerir isso. Então, cara, isso é minimamente ser empresário, né? Mas, na sua visão, o diretor, ele é um artista? Ele é, por definição de alguém que eu esqueci quem é que falou, o diretor ele é o artista mais técnico e o técnico mais artista. Mais artístico. Maravilhoso. E, na sua visão, qual é o tipo de conhecimento necessário para o jovem que quer começar a pensar em ser um diretor? Olha, eu acho que hoje em dia a nova geração tem uma grande vantagem que a minha geração não teve, que é acesso à câmera. Vocês nascem, crescem com uma câmera na mão. Eu tenho uma filha, ela brinca de filmar o gato e tal. Cara, ela brinca de filmar o gato com uma câmera de um celular, que é uma câmera 4K, né? E para eu conseguir ter acesso, na época da faculdade, numa câmera que era 488 linhas, ou seja, 0, ponto, né? 48K, ou seja, 1/10 do que ela tem, eu sofri muito, estudei muito e tive que pegar aquela câmera aí por dias emprestada da faculdade para fazer um trabalho. E ficar com aquele medo de não posso deixar de ter Nada, nenhum problema com esse nossa. equipamento, senão estou ferrado. E aí eu quero saber o seguinte, você fez faculdade nos Estados Unidos, estou certo? Você na vivência americana, lá nos Estados Unidos, e a sua vivência brasileira, existe muita diferença do diretor americano pro diretor brasileiro? Olha, eu acho que do diretor em si, não. Tanto até que você tem tantos diretores brasileiros trabalhando lá e muito bem-sucedidos, como o Saldanha, o Padilha, e entre outros, o Meirelles. Mas uma coisa que é muito importante que eu noto muito é que, assim, aqui no Brasil existe uma coisa de... Parece que você precisa ter uma ideologia política para estar no cinema. É muito politizado isso. Não sei por quê, eu tenho esse sentimento. Que é assim, tem-se essa coisa
folclórica e romântica sobre Glauber Rocha, que eu acho que tem o seu valor, exatamente, mas não é exatamente um exemplo de profissional do mercado. Ele é muito mais um artista plástico de arte de instalações audiovisuais. Ele queria que os rolos deles não fossem nunca sequenciados. Ele queria que cada pedaço da cena fosse mostrado de uma forma diferente a cada exibição. Então era uma visão extremamente artística. E quando você estuda lá, você estuda mercado, né? Você estuda lei, você estuda dados, você estuda técnica, você está ali com as mãos no equipamento. Eu estudei numa faculdade que tinha 2 emissoras de televisão dentro do prédio da faculdade. Caramba. Então você estudava dentro dos estúdios, você tinha um acesso muito grande à técnica e você estudava muito a lei. Então